drenos e cateteres desempenham um papel fundamental na cirurgia geral, auxiliando no manejo de fluidos corporais, prevenindo complicações pós-operatórias e facilitando a recuperação do paciente. Esses dispositivos eles são utilizados para remover líquidos indesejáveis, como sangue, pus e secreções serosas, e garantir a drenagem adequada de cavidades ou feridas cirúrgicas. A escolha do tipo de dreno ou cateter depende do procedimento realizado e das necessidades dos pacientes. E o que são drenos cirúrgicos? São dispositivos usados para remover fluidos acumulados em espaços corporais após procedimentos cirúrgicos. Eles podem ser classificados em abertos ou fechados, ativos ou passivos. Os drenos abertos, eles possuem uma comunicação direta com o meio externo e permitem a saída de fluidos por gravidade. Como exemplo principal, um dreno bastante comum que é o dreno de Penrose. Já os drenos fechados, eles são conectados a um sistema coletor, evitando a contaminação externa. Como exemplo, nós temos os drenos de Blake e o dreno de Jackson Pratt. Já os drenos passivos, eles dependem da gravidade ou da capilaridade para escoar o líquido. Como exemplo, temos o próprio dreno de Penrose, que já falamos. Já os drenos ativos, eles utilizam a sucção para auxiliar a drenagem, promovendo uma remoção mais eficiente dos líquidos, como exemplo, o dreno de Blake. Já os drenos passivos, eles dependem da gravidade ou da capilaridade para escoar o líquido. Como exemplo, temos o próprio dreno de Penrose, que já falamos. Já os drenos ativos, eles utilizam a sucção para auxiliar a drenagem, promovendo uma remoção mais eficiente dos líquidos, como exemplo, o dreno de Blake. E quais são os principais tipos de drenos que a gente conhece? Temos o dreno de Penrose, que é um tubo flexível de borracha utilizado para drenagem passiva, o dreno de Redon, que é o sistema fechado de drenagem a vácuo, reduzindo o risco de infecção, o dreno de Blake, variante do dreno de Redon, porém tem maior eficiência na remoção de líquidos, o dreno de Kerr, que é um dreno em forma de T, usado para drenagem da via biliar após cirurgia de vesícula ou das vias biliares. O dreno de Portovac, que é um sistema fechado com sucção, amplamente utilizado em cirurgias ortopédicas e cirurgias abdominais. Os cateteres cirúrgicos são dispositivos tubulares usados para administrar ou remover líquidos de uma cavidade corporal. Eles são amplamente empregados na cirurgia geral para infusão de medicamentos, nutrição parenteral, drenagem de urina ou de fluidos e um monitoramento hemodinâmico. Na classificação dos cateteres, nós temos os cateteres vasculares, por exemplo, catéter venoso central, usado para administração de fármacos, de nutrição parenteral e para monitoramento do paciente. O cateter de Swan-Ganz, para avaliação da pressão arterial pulmonar e débito cardíaco. Os cateteres urinários, por exemplo, o cateter de Foley, mantém a drenagem urinária contínua. O cateter de Malecol, usado em drenagem suprapúbica. E cateteres de drenagem, como o catéter de Pigtail, utilizado para drenagem percutânea de coleções líquidas, o cateter de Tencoff, usado para diálise peritoneal. Quais são os cuidados na manutenção dos drenos e cateteres? Eles exigem um manuseio cuidadoso para prevenir infecções e garantir sua funcionalidade. Devemos monitorar a quantidade e características do líquido drenado, manter a higiene do local de inserção, realizar trocas ou remoção conforme de características do líquido drenado, manter a higiene do local de inserção, realizar trocas ou remoção conforme indicação médica, evitar tração ou obstrução do dreno ou cateter. Como conclusão, nós podemos dizer que os drenos e cateteres, eles são essenciais na cirurgia geral para garantir o sucesso do pós-operatório e minimizar complicações. A escolha adequada do dispositivo e sua correta manutenção, eles são fundamentais para a recuperação do paciente, tornando o conhecimento sobre esses dispositivos indispensável para cirurgiões e profissionais de saúde.